Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Boa noite. Que bom ver você de novo. Primeiramente, eu quero fazer aqui de público, ela não está aqui, mas eu vou pedir o pastor para mandar o recado. Eu quero agradecer a Juliana Damasceno, que no último domingo, de última hora, me substituiu aqui. Eu peguei uma virose daquelas assim, eu fiquei 4 dias de cama. Já há muito tempo eu não tinha uma dessas. E aí eu realmente não tinha condições de estar aqui, e eu mandei mensagem para o pastor, e ela prontamente, né, atendeu o chamado e esteve aqui. Eu ouvi notícias e ouvi dizer que foi muito bom, as pessoas ficaram muito felizes com a mensagem, e Deus foi louvado, com toda certeza. Hoje nós chegamos ao último dia da nossa série especial de Mulheres Improváveis da Palavra de Deus. Nas últimas semanas, nós estudamos e refletimos um pouquinho sobre a vida de algumas dessas personagens que talvez do nosso ponto de vista, né, da nossa visão humana,
elas não teriam nada de especiais, elas não teriam sido escolhidas para viverem nem experimentarem aquilo que Deus tinha planejado para elas. E eu quero fazer uma breve recapitulação aqui do que a gente viu. Nós começamos com Lia, nós a chamamos de a mulher invisível, porque ela se sentia assim, invisível dentro da sua casa, dentro do seu lar. E ela representa todas aquelas mulheres que hoje se sentem sem reconhecimento, sem valorização, sem apreço. E nós entendemos que o encontro de Lia com Jesus fez com que ela mudasse a sua perspectiva e ela passasse a entender que a verdadeira fonte do amor é Cristo. E assim ela encontrou sentido para a sua própria existência. Em seguida, nós aprendemos um pouquinho sobre Agar. Agar, a escrava egípcia, que se sentia indigna da bênção que Deus tinha reservado para o seu povo escolhido. Agar representa todas as mulheres que hoje se sentem deslocadas, excluídas e indignas do favor de Deus. Agar nos mostra que, independente da nossa origem e do nosso passado, Deus tem um lugar para nós na família dele. No último domingo, meditamos sobre a vida da mulher de Jó, uma mulher que passou pelo pior que ela podia experimentar. Uma mulher extremamente infeliz, que perdeu tudo o que tinha. Mas com a vida dela, nós entendemos que Deus tem um propósito até no nosso sofrimento. Até pela dor, Ele tem a nos ensinar que há uma recompensa. E hoje a gente vai terminar. A gente vai terminar com a história que eu chamei de o encontro de Jesus com a insignificante. Muitas mulheres a gente poderia pensar como insignificantes, mas eu acho que eu escolhi a mais improvável de ser chamada insignificante. Nós vamos falar daquela que talvez seja, no registro bíblico, a mulher mais importante que já existiu. Para algumas religiões, ela é chamada de santa. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho a respeito da vida de Maria. Maria, ela geralmente é lembrada mais na época do Natal, né? A gente costuma falar a história de Maria na época do Natal. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a vida dela, para entender como que Deus pode pegar alguém comum, alguém sem nenhuma característica especial, alguém aparentemente insignificante, e pode transformar essa pessoa em uma mulher revolucionária. Vamos então abrir a nossa Bíblia, nós vamos ler o texto, que vai ser a base da mensagem de hoje, está em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 26 a 38. Eu vou esperar você abrir aí sua Bíblia, seu aplicativo do celular, e a gente vai orar mais uma vez. Querido e bondoso Pai, nós estamos aqui neste domingo, neste ambiente tão agradável, e nós queremos te convidar para fazer parte desse momento. Nós queremos ler a tua palavra na presença do autor dela. Então nós te pedimos que o teu Espírito caminhe entre nós e que ele encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então leiam comigo aí, Lucas 1, a partir do verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegre-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. E o último verso, verso 36, lemos o seguinte: também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Agora sim, o último verso, verso 38. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Maria, talvez você já tenha ouvido falar, que quando ela recebeu a visita do anjo, ela tinha entre 15 e 17 anos. Ela era uma adolescente. Uma jovem que estava prometida em casamento a José. E vivia na pequena vila de Nazaré, uma vila de pescadores com aproximadamente 300 habitantes. Ela não tinha educação formal, ela vinha de uma família humilde, sem importância. A vida para Maria era uma vida difícil e limitada. Por isso, quando o anjo aparece e traz a notícia de que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, aquela notícia soou como uma sentença de morte para Maria. Nós hoje sabemos que foi uma ótima notícia, que Maria foi escolhida para uma grande missão, mas para alguém, para uma menina, vivendo naquele ambiente, naquele lugar tão precário, tão sem recursos, a notícia de que ela teria um filho fora do casamento era uma notícia assustadora. Era uma notícia difícil de aceitar. Era uma notícia que traria para ela a rejeição da sua família, a rejeição do seu noivo, a rejeição da sua comunidade. Maria, naquele momento, ela não era capaz de enxergar o milagre que ela ia viver. Ela só encarava o risco e a dificuldade. É por isso que o anjo, quando se aproxima de Maria, ele diz: não tenha medo. É a primeira coisa que ele diz: não temas. Porque ele sabia que a notícia que ele ia dar era uma notícia que traria medo. Então, quando ele informa que ela daria à luz um filho, e que esse filho seria chamado Filho de Deus, Maria pergunta: como será isso? Como que isso vai acontecer? Eu não conheço nenhum homem, eu sou virgem. Como que isso aconteceria? Maria, no meio de toda aquela incerteza, no meio daquele medo, da confusão, ela percebeu que Deus estava fazendo uma pergunta para ela. A pergunta era: Maria, você aceita o meu chamado? Maria, você vai responder sim para o meu convite? A resposta a essa pergunta, ela mudaria para sempre o destino da vida de Maria, e ela mudaria também o destino da humanidade. Ela teria que abrir mão dos seus planos, dos seus projetos de futuro e da vida como ela conhecia, para se entregar à vontade de Deus. E de livre e espontânea vontade, Maria responde que sim. Agora, eu te pergunto, uma mulher comum, simples, improvável, qual foi o segredo da vida de Maria? Por que ela, entre todas as mulheres, foi escolhida para a maior missão que já foi concedida a uma mulher? Para responder essa pergunta, eu quero contar para vocês uma história. A história de um médico, um colega seu, Edmar. Nós vamos contar a história de um otorrinolaringologista chamado Alfred Thomas. Conta-se que, em certo dia, ele foi procurado por um cantor lírico. Esse cantor, ele estava enfrentando um problema. Ele não conseguia mais alcançar algumas notas musicais que antes ele conseguia cantar. Ele já tinha procurado vários especialistas, mas ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Então, Alfred Thomas, esse médico, investigou o caso e ele
descobriu que o som que sai da boca de um cantor lírico pode alcançar até 140 decibéis. Isso é o equivalente ao barulho da decolagem de um avião militar. Não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de um avião quando decola. O barulho é muito forte. Agora imagine um avião militar. Então o som é ensurdecedor. E foi justamente isso que aconteceu com aquele cantor. O médico chegou ao diagnóstico de que o cantor ficou surdo devido à potência do som da sua própria voz. Ele não conseguia mais alcançar algumas notas musicais, porque ele tinha ficado surdo para elas. E aí, o que isso tem a ver com Maria? Tem a ver que se nós quisermos entender os propósitos de Deus para nós, se nós quisermos entender o que Ele quer para a nossa vida, nós precisamos afinar os nossos ouvidos. O primeiro segredo da vida extraordinária de Maria é que ela esteve perto o suficiente para ouvir Deus sussurrar. E aí eu te pergunto, será que muitos dos nossos problemas hoje não são problemas auditivos? Será que muitas e muitas vezes, quando a gente reclama que Deus não fala conosco, na realidade, não somos nós quem ficamos surdos para ouvir a voz dele? Surdos pela nossa própria gritaria? Surdos pelo barulho que a gente faz na nossa rotina atarefada? A gente não para escutar o que Deus quer falar? O primeiro segredo da vida de Maria, ela esteve perto o suficiente para ouvir o sussurro de Deus. A palavra sussurro traz a ideia de tranquilidade, traz a ideia de calma, de suavidade. De acordo com o dicionário, sussurro é você utilizar a respiração no lugar da sua voz. Foi por meio de um sussurro que Deus criou Adão. A Bíblia diz que ele soprou a vida para Adão. Então, um dia, eu e você fomos um sussurro na boca de Deus. Um dia, eu e você fomos uma respiração, um sopro. E foi com um sussurro que o anjo falou com Maria. Sabe como que eu sei isso? Porque a Bíblia diz que o anjo se aproximou dela para falar. Se o anjo tivesse chegado gritando, ele não precisava ter chegado perto. É ou não é verdade? Ele se aproximou porque a notícia que ele queria dar para Maria não era uma notícia para ser dada aos quatro ventos. Não era uma notícia para ser dita de longe. Não era uma notícia para todo mundo. Era uma notícia para ela. E ele precisava falar baixinho, como um sussurro. E para isso, Maria precisava estar com os ouvidos afinados. Por que Deus quer tanto nos falar por meio de sussurros? Porque Deus não quer só se comunicar. Ele quer intimidade. Ele quer proximidade. Com quem está perto, a gente fala baixinho. Porque é íntimo, está do seu lado. O que Deus quer conosco é que a gente esteja tão perto que Ele possa sussurrar. Em momentos de quietude, de silêncio, são nesses os melhores momentos para a gente ouvir a voz de Deus. Mas nós, as Marias contemporâneas, as Marias de 2023, com o nosso celular de última geração, com o nosso tablet, com a nossa televisão, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Será que nós estamos conseguindo ouvir quando Deus fala conosco? Será que nós estamos dando tempo e silêncio para Deus falar conosco? As Marias de hoje não conseguem compreender o valor do silêncio. As nossas agendas sempre cheias, a gente gosta de falar que está com a agenda cheia, né? A gente gosta de falar que está ocupada, que é importante, porque a gente tem 1001 coisas para resolver. A gente, com tanto barulho ao nosso redor, a gente pensa que o silêncio é perda de tempo. Vou ficar parada ali, esperando Deus falar comigo? Eu estou perdendo tempo. Podia estar fazendo tanta coisa. E aí a gente não para escutar. Só que se a gente quiser ouvir a voz de Deus, precisamos de mais silêncio. A gente reclama, Deus não fala comigo. Já tentei de todo jeito.
Pastor, eu fiz os 10 dias de oração e Deus não falou comigo. Aí Deus responde, se saísse desse celular, se você parasse um pouquinho aí o Instagram, se você não gastasse tanto tempo com a sua série do Netflix, eu até podia falar, eu até queria falar, mas você não tem tempo. É tanta gritaria ao seu redor que eu não consigo ser ouvido. Eu estava pesquisando assim sobre a mensagem de hoje, e hoje nós vamos sair daqui, profissionais do som. Viu, Clebimar? Vocês ficaram aí treinando a tarde toda? Nós vamos sair daqui profissionais do som. E eu pesquisando para a mensagem de hoje, eu descobri que o lugar mais silencioso do mundo é uma câmara anecoica, e ela fica em Washington, nos Estados Unidos. É uma salinha de 40 metros quadrados, e eles fizeram ela de tal maneira, com várias camadas, para abafar em 99,99% os sons exteriores. Nessa salinha você não escuta absolutamente nada. A capacidade de abafar o som é tão impressionante que você escuta apenas o barulho do seu coração, o som da sua circulação sanguínea e o barulho do seu pulmão respirando. Incrível, né? E aí eu te digo, se você quer ouvir o som do coração de Deus, você precisa de silêncio. Você não precisa ir para os Estados Unidos, para essa salinha, para você ouvir o que Deus tem para te dizer. Porque você pode encontrar uma salinha dessa na sua casa. Em algum lugar, em algum momento do seu dia. E aí talvez você diga, olha, mas você está falando isso é porque você não sabe o tanto que o meu dia é corrido. Olha, eu tenho criança pequena, e criança pequena é uma barulheira, né? E eu por muito tempo fiquei justificando isso para mim mesma. Olha, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Eu acordo já com criança chorando, com criança pedindo comida, e é o dia todo, né, na tarefa ali de cuidar, até que Deus me mostrou que a minha salinha do silêncio era às 4 da manhã. E eu que gosto tanto de dormir, de repente eu me vi com um problema de insônia. Eu estava acordando todos os dias entre 3h30 e 4 da manhã. E eu estava ficando indignada, porque eu não conseguia dormir. Foi quando Deus começou a falar comigo. Por que você não levanta e vem se encontrar comigo? Por que você não aproveita esse momento da insônia aí para falar comigo? E às 4 da manhã, quando todo mundo está dormindo, quando não tem o WhatsApp tocando, quando não tem criança chamando, é nessa hora que eu consigo o silêncio que eu preciso para ouvir a voz de Deus. Todos nós precisamos dessa salinha do silêncio, se a gente quiser ouvir o que Ele tem para dizer. E eu disse que nós vamos sair daqui profissionais do som, né? Mais uma curiosidade. Você sabia que a primeira nota na Quinta Sinfonia de Beethoven, que talvez seja uma das sinfonias mais tocadas do mundo, a primeira nota é uma pausa? O grande gênio da música colocou uma nota de silêncio antes de começar a sua grande obra musical. Porque ele sabia que o ambiente precisava ser preparado, os ouvidos precisavam ser limpos para que a música começasse a tocar. Às vezes o que a gente precisa é dessa limpeza para os nossos ouvidos, uma pausa de silêncio, para que Deus possa começar a tocar a nossa música. Eu te recomendo uma pausa na sua vida. Esse foi o primeiro segredo de Maria. Ela esteve perto o suficiente para ouvir o sussurro de Deus. E o segundo segredo da vida de Maria é que ela tinha tanta intimidade com Deus que ela foi capaz de entender a linguagem do anjo. Deus fala uma língua que só você é capaz de entender. Deus fala em um idioma que só você compreende. E sabe qual a importância de entender esse idioma que Deus usa para falar conosco? É que a minha e a sua voz, ela tem o poder de se comunicar. Eu estou aqui falando uma mensagem e você está me entendendo. Esse é o poder da minha voz. Mas a voz de Deus tem o poder de fazer milagres.
Quando o anjo falou com Maria, ele não deu para ela só direcionamento. Naquele instante, ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo e pela palavra ela engravidou. Mas a palavra de Deus não fez milagre só na vida de Maria. O relato que a gente leu diz que ela tocou, a voz de Deus tocou a vida de Isabel, que nem estava na história, que estava a quilômetros de distância. Mas a voz de Deus tem poder para fazer milagres. A minha e a sua voz têm poder de se comunicar. Mas quantos de nós estamos perdendo de ver os milagres de Deus, porque a gente não está conseguindo discernir a voz dele no nosso dia a dia? Deus tem um dialeto que só você é capaz de compreender. Ele tem uma forma de falar conosco. Quer uma prova que Deus fala de um jeito diferente com cada ser humano? Lude, você tem 2 filhas. Eu tenho certeza que você fala de um jeito diferente com cada uma delas. Com um filho, a gente sabe que pode ser mais manso. Com o outro, a gente sabe que precisa ser mais firme. A gente faz isso com os amigos. Tem amigo que você é mais formal. Tem outros que você consegue falar de qualquer jeito. Se nós, seres humanos, temos um jeito específico para falar com cada filho, Deus não tem uma forma, uma maneira específica de falar com cada um de nós? Com cada filho dele? Só que nós precisamos desenvolver a habilidade de discernir, de entender qual que é o dialeto que Deus está usando para falar comigo e com você. Só que não termina aí. Você sabia que para cada língua falada nos países, existe uma frequência diferente? Então, um brasileiro conversando com outro brasileiro, a vibração da voz está numa frequência. Se entra um francês na história, a forma dele falar alcança outros decibéis. Se entra um alemão, muda tudo. Se entra alguém que fala inglês, muda. Nós ouvimos sob filtros diferentes, de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa vivência. E Deus fala de um jeito que nós somos capazes de entender. Conta-se a história de um homem muito rico, que em determinado momento de sua vida, ele sentiu uma forte impressão de Deus, mandando ele plantar 1 milhão de árvores na Etiópia. Aquele homem ouviu, teve essa impressão e achou que estava ficando louco. Mas aquela voz se repetia: você tem que plantar 1 milhão de árvores na Etiópia. E ele já não estava aguentando mais, não estava mais suportando, achando que estava ficando louco. E ele decidiu: então eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Ele entrou no avião, e quando ele se sentou no avião, um etíope se sentou ao seu lado, e eles começaram a conversar. E o etíope perguntou para ele: o que você está indo fazer no meu país? Ele ficou meio constrangido, com vergonha de falar, porque qualquer um ia pensar que ele estava ficando louco. Mas ele resolveu contar a verdade. Ele falou o que ele ia fazer. Naquele instante, a mulher que estava sentada ao lado do etíope começou a chorar. Começou a chorar, levantou as mãos para o céu e ela falava algumas coisas que ele não entendia. E ele perguntou para o etíope: por que ela está chorando? O que aconteceu? E o etíope disse: essa é minha mãe, e você é a resposta às orações dela. Por 38 anos, a minha mãe orou, pedindo perdão pelo pecado do meu povo, que destruiu a floresta que circundava a nossa aldeia. Por 38 anos, a minha mãe orou, pedindo para que Deus mandasse alguém para replantar a floresta. Deus falou com aquele homem uma linguagem que só ele podia entender, para responder à oração de uma mulher que só ela era capaz de entender. Nós precisamos estar perto de Deus o suficiente para entender o que Ele quer falar, para entender os sussurros dEle. E hoje eu estou cheia de histórias. No ano de 2004, não sei se você se lembra, eu me lembro bem. Aconteceu o maior tsunami já registrado. Mais de 200 mil pessoas morreram naquele dia. E eu não sei se você já ouviu falar a história
de uma comunidade que vive naquela região chamada os Moken. Eles são ciganos do mar. E no dia do tsunami, eles conseguiram sobreviver quando tanta gente morreu. E o grande segredo da vida deles aconteceu porque eles têm uma relação tão estreita com o mar, a relação deles é tão íntima com o mar, que eles foram capazes de perceber a mudança no movimento das águas, minutos antes do tsunami acontecer. Aqueles que estavam no mar, eles foram para águas mais profundas, onde a onda não alcançou, e os que estavam na terra fugiram para lugares altos. Mas o mais curioso é que existiam pescadores daquele local que estavam no mesmo lugar que os Moken estavam. E eles morreram. Eles morreram porque eles não perceberam os sinais. Os passarinhos tinham parado de cantar, os elefantes estavam fugindo, as cigarras tinham parado de cantar. A história conta que os Moken conseguiram sobreviver, ao passo que os pescadores morreram. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente está igual aqueles pescadores. Tão preocupados com a pescaria, tão preocupados em pescar o peixe, que a gente não está percebendo os sinais que Deus manda. A intimidade com Deus faz a gente sobreviver quando as ondas mais difíceis aparecem. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os anjos contaram a notícia para os pastores e os pastores foram visitar o bebê na manjedoura. Os pastores saíram então espalhando as boas notícias para todo mundo ao seu redor. E todo mundo falava coisas maravilhosas. Falava de como aquele menino seria grande, anunciavam que ele seria o Salvador. Mas em Lucas, capítulo 2, verso 19, nós lemos que Maria, ouvindo tudo isso, ouvindo tudo o que diziam sobre Jesus, Maria, porém, guardava essas coisas em seu coração. Sabe por que Maria não ficou espantada? Por que Maria não ficou surpresa? Porque ela já tinha recebido a grande notícia. Ela já tinha entendido a mensagem do anjo. Ela já sabia o que ninguém mais sabia. Eu quero terminar contando uma última história. A história de Paul McCartney, um dos Beatles. Conta-se que Paul McCartney estudou música com um professor que só dava nota baixa para ele. O professor dizia que ele não tinha talento nenhum, porque o professor não conseguiu ouvir e perceber o talento que ele tinha à sua frente. Mas sabe o pior? Esse mesmo professor também deu aula para um amigo de Paul McCartney, um guitarrista chamado George Harrison. Ele dizia que George Harrison era um aluno medíocre. E se você conhece um pouquinho dos Beatles, você sabe que eu estou falando de 2 integrantes dos Beatles. Aquele professor teve na sua sala de aula simplesmente a metade do maior grupo musical que a história já conheceu. Ele não soube reconhecer o talento que estava à sua frente. Sabe por quê? Porque os seus ouvidos não estavam afinados o suficiente para distinguir um verdadeiro talento. Eu disse aqui que nós falamos sobre 4 mulheres ao longo desse último mês. 4 mulheres improváveis. E talvez você tenha se identificado com alguma delas. Talvez você se sinta como Lia, né? Invisível, insignificante. Talvez você se sinta como Agar, alguém indigna, alguém com um passado que não merece o favor de Deus. Pode ser que você se sinta como a mulher de Jó, alguém que perdeu tanto, alguém que foi tão marcado pela dor, que parece que não tem mais saída. Mas eu quero que você saia daqui hoje para ser como Maria, alguém capaz de ouvir o que Deus tem para você. Alguém capaz de discernir o dialeto, a linguagem que Deus fala só com você. Alguém que saia daqui como Maria,
cheio da mensagem e do propósito que Deus tem para a sua vida. E agora a gente vai ouvir a última música. Enquanto a Juliana canta, eu quero te convidar a pedir a Deus para que você que se sente como uma mulher improvável, saia daqui como a mais improvável de todas. Saia daqui como Maria. Senhor, de que vale o meu esforço se eu não tiver amor? Para que servem as teorias se eu não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivendo em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar do teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Você pode ficar de pé? Bom Pai, que privilégio, Senhor, é te chamarmos de Pai. Que privilégio sabermos, Senhor, que na Tua palavra o Senhor registra histórias de pessoas que, como nós, seriam as mais improváveis. Pessoas que não tinham habilidades especiais, que não tinham uma história especial, mas pessoas que o Senhor fez
revolucionárias, mulheres revolucionárias. E hoje nós estudamos sobre a vida de Maria. Como Maria, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos a estar perto o suficiente, a estarmos com intimidade, relacionamento contigo, o suficiente para que possamos entender qual é o teu propósito para nós a cada dia. Que o Senhor nos transforme de mulheres improváveis em mulheres prováveis para o teu reino. Nós te pedimos a tua bênção sobre a nossa vida e sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém.